Boa tarde, sejam bem-vindos. É com muita alegria, que muita satisfação que estamos aqui a mais uma live da Super Psicologia. Nós temos esse compromisso de contribuir para a vida das pessoas com informações válidas, úteis, gerando reflexão, aprendizado. E estamos aqui mais uma vez, né? Com a live da Supere. Eu sou Alessandro Rocha, sou psicólogo, psicoterapeuta cognitivo-comportamental, diretor da Supere Psicologia e venho aqui trazer uma pessoa muito especial, muito querida, uma amiga. Ela é advogada, ela é doutora em Direito pela UFPE, ela é advogada, professora, coordenadora de curso de Direito, ela tem muito a contribuir, tem muito conhecimento, é uma amiga pessoal, Adriana Moura. Estou te trazendo para nossa live agora. Oi, Adri! Olá, meu amigo. Olá, que alegria! Finalmente estamos Que juntos. alegria, que alegria. Finalmente Uma estamos honra, juntos. viu? Olha, a alegria é minha, a honra é minha. É uma felicidade estarmos juntos, ainda que seja assim no virtual, né? Faz um tempo É, que a gente não consegue se encontrar, antes mesmo da pandemia, na verdade, a gente nem pode dizer que a responsabilidade é do isolamento social, é a agenda mesmo, a gente acaba é, muito tempo sem se ver presencialmente, e quando eu digo você, eu estou sim, colocando Mari, querida, nesse bolo, nesse você sim, tem Mari Mari, minha junta, esposa. querida. Pois é, porque esse momento agora, para aqueles que estão conosco aqui, né, muito boa tarde a todos, né, uma Boa alegria estar tarde a aqui no canal todos. da Supere com todos, mas também é um reencontro de amigos, então por isso eu peço licença a quem está assistindo para mandar um beijão para Mari, né, que Ah, também estou com saudade dela. joia. Obrigado. Ô, E falar da Adri. minha alegria, da minha satisfação de estarmos aqui, né, de eu estar junto com você, conversando, né, foi isso que a gente se propôs a fazer um papo entre amigos que possam ajudar outros amigos virtuais a pensar junto com a gente, a refletir Isso, junto com a gente. exatamente. É com esse propósito de poder gerar, né, informação e poder ajudar, né, algumas pessoas, porque o sofrimento nos causa dor, nos causa um pesar, nos causa um desconforto emocional, e é importante a gente falar um pouco nisso, no que diz respeito à interpretação do que cada um faz sobre justiça, né, também. Foi por isso que a gente escolheu esse tema, a nossa live, né, de hoje. Não, tem muitas pessoas, tem alguns pacientes, em outros contextos, que desativam, né, uma emoção de raiva e nem sempre é fácil de lidar no controle dessa raiva, dessa emoção que é do ser humano, né? E a gente não pode simplesmente tirar a raiva, né? Não, não posso sentir mais raiva. Isso faz parte e é necessário também. Uma das funções da emoção é a gente poder expressar, né? Se comunicar. Isso é uma das funções da emoção, né? E por isso esse contexto da nossa live. E desejo a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live, quem está acompanhando, né? É muito bom essa participação, essa troca, essa interação. Vocês fiquem à vontade para comentar ou fazer alguma pergunta, na medida do possível a gente vai respondendo, tá? Então, desde já, eu peço que vocês vão marcando durante a nossa live o coraçãozinho, que o Instagram impulsiona a nossa live para alcançar mais e mais pessoas e a gente poder ajudar essas pessoas, né? Como também
o aviãozinho, vocês marcarem algumas pessoas que vocês acham interessante assistir a nossa live, tá? Então vão chamando aí algumas pessoas para participar do nosso papo de hoje. Legal. Então, Adri, para começar, vem aquela questão, aquela pergunta, né? Quando a gente vê a relação do sofrimento e da justiça, mas vem uma pergunta do tipo assim, o que que seria uma vida digna e justa? Na verdade, essa é a famosa pergunta de US$ 1 milhão, né? É isso que todo mundo. E US$ 1 milhão realmente vale muito nos dias atuais. É, Essa é a grande pergunta, essa é a grande dúvida. Na verdade, a gente vive, né, a nossa proposta de vida é buscar esse equilíbrio. Né? Quando você pensa em dignidade e justiça, você vai pensar isso no direito, na verdade, enquanto perspectiva ética. Né? A isso. ideia da dignidade e da justiça, ela tem uma perspectiva ética. Não é só o direito que vai tratar disso. O direito é, sim, uma ciência que, mais do que uma ciência da técnica, né, para nós que somos operadores do direito, mas a grande proposta do direito é propor uma ética comportamental. Obviamente, Uhum. uma ética que não é voluntária, porque a partir do momento em que você tem regras que dizem o que você pode e o que você não pode fazer, não dá para dizer que essa aceitação ela é voluntária, essa ética. Mas mesmo assim, essa ética ela é válida, porque ela é uma ética que ela está calcada numa lógica de convivência social. Né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma turma que está iniciando no curso de Direito, está no segundo período, Sim. Uhum. e aí dizendo a eles, né, dizendo que a partir do momento em que em algum momento da história, né, de acordo com o pacto social, a gente achou por bem, né, entendeu que era melhor abrir mão do eu individualista e absoluto para viver juntos em sociedade, a gente precisa redimensionar os nossos valores desse eu individual. Uhum. E para fazer isso, eu preciso ter um olhar para o outro, porque mais do que eu, um nós passa a ser importante. Né? Não um nós no sentido de que eu não sou ninguém, não é essa a ideia. Né? Os psicólogos aqui não precisam ficar nervosos quanto a isso. É um respeito ao eu, mas um respeito ao eu que não esquece e não exclui o outro. Então, essa vida digna e justa, ela só é uma vida digna e justa se ela for digna e justa para mim e para aqueles que estiverem juntos de mim. Né? Então, esse é um grande foco, esse é o grande equilíbrio que a gente tenta viver, porque muitas vezes a gente quer algo que só diz respeito a gente, e se Uhum. a gente não tiver um controle ético, né? E aí essa ética ela pode ser jurídica, religiosa, filosófica, de qualquer matiz, né? Uhum. Você pode passar por cima dos outros. Né? Então, viver uma vida Então, digna e justa vai necessariamente saber desenvolver esse equilíbrio entre aquilo que é bom para mim e aquilo que não agride o outro. Porque não pode ser um sofrimento para mim, como você propôs no título, mas também não pode gerar sofrimento para o outro. Então, esse é por isso exatamente. que é a pergunta de US$ 1 milhão. Né? É como viver em coletividade, buscando o que é melhor para mim, sem ser motivo de sofrimento para o outro. Quando todo mundo consegue, né, ou a maioria de nós consegue viver na vida desse jeito, de fato teremos todos uma vida digna e justa. Esse é o Isso. desafio. Esse é um grande desafio mesmo, porque nas relações tem sempre as interpretações, os equívocos e os direitos que cada um acha que tem ou quer defender. Então, essas diferenciações da interpretação, elas podem gerar aí desconforto, pode ativar algumas armadilhas de pensamento que leva a ativar esse sofrimento, né? Sem Então, sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Você quer comentar, Leo? Quer que eu comente? Diga aí. pode Porque senão comentar. eu vou falando, viu?
Sabe como é? Aham, Dois professores juntos, né? O Instagram derruba a gente e a gente não para de falar. Dois professores juntos falando, aham. né? Assunto não falta, né, amigo? É verdade, é Sem verdade. sombra de dúvida. Veja, é, descobrir, e aí quando eu digo, né, quando você falou muito bem, descobrir o que é o direito, qual é o certo, não é necessariamente saber o que é a lei. Né? Claro que, na minha perspectiva jurídica, você tem, né, todos nós em sociedade temos a obrigação de seguir as leis. Mas há coisas que são tão básicas, né? E, na Uhum. verdade, o próprio direito, apesar das suas complicações e, claro, dos seus desarranjos, ele vai trabalhar com conceitos de ética que são muito básicos. São aquelas noções que a gente aprendeu em casa, na verdade. Né? Aqueles conceitos de boa convivência, de respeito ao outro, de o que é meu, e se eu puder compartilhar com alguém, ok. Né? O do outro é o do outro, e eu só posso alterar no outro, se ele assim permitir. Né? Então, Uhum. são conceitos muito básicos que a gente aprende. Na verdade, são coisas que já estão na nossa coletividade. O que causa muito sofrimento a gente é por isso que há tantas ações judiciais, é por isso que há tantos traumas e distúrbios, né? E aí estou falando trauma fora de um contexto técnico-psicológico, porque não é minha área, Uhum. estou falando trauma no popular, né? Há Sim. tantos problemas, digamos assim. Não é Uhum. necessariamente porque a gente não sabe o que fazer, é porque a gente opta por se justificar para fazer de outro jeito. Então, na Sim. grande maioria das vezes, não é a falta de conhecimento, mas é porque é o querer, é porque eu quero fazer assim, é porque eu desejo fazer desse jeito, é porque eu estou motivado por aquela raiva que você falou lá atrás, né, que Uhum. acaba obscurecendo o meu raciocínio. Porque Sim. quando a gente para pensar, é quando a gente se permite, né, aquele famoso 5 segundinhos antes de falar ou antes de fazer, que a gente de fato tem o chamamento à razão, à nossa razão, a gente já consegue minimizar muito dos problemas que a gente ia ou aumentar, ou desencadear, ou então projetar para outra pessoa. Então, a impulsividade gera grande ação de volumes judiciais. Então, um Uhum. volume muito grande de ações judiciais. Né? Sim. Quem é da área jurídica e estiver aqui sabe que muitas vezes o que você escuta, né, numa sala de audiência dizendo assim: olhe, no final das contas você conversa com a parte, entrei com ação, né, no popular disse muito, né, botei para dentro, né, muita gente deve ter já escutado essa expressão, que é muito do Uhum. popular, e diz: entrei com uma ação judicial pelo desaforo. Uhum. Então, o desaforo, né, a ideia de eu me senti desrespeitado, eu me senti aviltado, eu me senti menosprezado. Isso acaba gerando, muitas vezes, na pessoa, né, startando processos não reflexivos, não racionais. E que, por mais que você ache que aquilo vai aplacar aquele sentimento negativo que deixou em você, na verdade, isso vai gerar mais sofrimento. Sim. Mais sofrimento. Né? Em processos, às vezes, na justiça, você vê casos de a pessoa diz: isso já passou tanto tempo, e quando ela começa a relatar, ela diz: olha, eu chego, estou sentindo tudo isso de novo. Do tipo, teoricamente, o tempo a tinha ajudado, né? Mas Uhum. voltar a viver, a lembrar daquela experiência, né? Reiniciou o processo de lembrança do sofrimento que ela causou. Não estou querendo dizer com isso que não devemos buscar o judiciário para resolver os nossos problemas. Não é isso, né? Seria até um contrassenso eu dizer uma coisa nesse Uhum. sentido. Mas é porque tudo na vida é o equilíbrio, né? É a pergunta de US$ 1 milhão. É buscar o equilíbrio. Até que Uhum. ponto de verdade eu não estou motivado pela raiva, eu estou motivado pela paixão, eu estou motivado por aquela emoção negativa que está me dominando naquele momento e que depois aquilo vai me causar uma dor maior. Né? Até que ponto é Sim. os 5 segundos da pausa? É verdade. E o quanto que essa raiva, que é um sentimento muito predominante numa situação de injustiça, porque toda emoção na terapia cognitivo-comportamental,
diz que toda emoção ela é ativada por um pensamento, por uma interpretação que a gente faz da situação. E o pensamento ativador da raiva é ou por injustiça, de que está sendo injustiçado, ou porque está sendo prejudicado naquela situação, ou por desrespeito, como você falou, Adri. Então, será que realmente existe um prejuízo? Ou não está enxergando o outro lado da situação? Porque o grande desafio é entender o outro lado da situação para que a gente possa minimizar o sentimento da raiva. Então, tem um processamento cognitivo de consciência sobre si mesmo e consciência sobre os outros, ou seja, o causador da situação. E somos acostumados, de alguma maneira, a pensar de forma muito linear, de forma simplificada, restrita, digamos assim. E quando, Maniqueísta, muitas vezes. não é? E quando a gente amplia a nossa visão para entender a situação problema de uma forma ampla, sistêmica, como um todo, até numa visão sistêmica familiar, porque determinadas situações de conflitos em origem vêm até da maneira como foi educado, não é? Da referência que a gente tem dos pais, dos avós, e acaba repetindo alguns padrões de comportamento e não questionou, não houve um questionamento. Chega no nosso colo aquele mesmo padrão de comportamento que é tão difícil de quebrar, e se a gente não houver um questionamento mínimo para que a gente possa rever alguns comportamentos aprendidos lá de trás, a gente passa de geração em geração e às vezes vai ensinar para os próprios filhos algumas armadilhas ou interpretações equivocadas sobre justiça, sobre prejuízo, que tem muito a ver com o olhar individual, o olhar sobre si mesmo, que restringe na situação e faz acontecer de uma maneira armadilha. Né? A pessoa fica numa armadilha e não cria solução. Quantos casos a gente ouve por aí de familiares que não se falam por anos, né? De sofrimentos, né, Adri? Então Sim, isso também está muito presente nas famílias. sim. Veja, isso é um problema, na verdade. É, eu não gosto nem de usar a expressão problema. Na verdade, isso é um desafio do Ótimo. processo de autodescobrimento, né? Não sei, Isso. Somos né? todos aprendizes, né, Adri? Exatamente. A gente tá, veja, a gente não, uma perspectiva bem material. Veja, a gente quando chegou aqui, a gente não sabia andar, hoje a gente anda, né? Aqueles que têm a possibilidade física, motora, Uhum. do deambular, né? Quando a gente chegou, a gente não sabia falar, a gente aprendeu. Quando a gente começou a aprender a falar, a gente falava muito engraçado, né? Aquele processo da língua dos bebês, aquela coisa que só quem está perto é que consegue decifrar, porque tem um dicionário, uma linguagem específica. É verdade. Para aprender a comer, a gente acertava nariz, queixo, boca, testa, tudo, menos, né, a boca certa, né? A gente se lambuzava todo, se sujava todo, né, sujava tudo. É um processo de aprendizagem. Viver, conviver com o outro e conosco mesmo também é. É por isso Uhum. que nesse processo, nessa caminhada, né, onde haverá momentos em que a gente vai acertar e vai se orgulhar, digamos assim, né, a gente vai sentir aquela sensação de bem-estar de dizer, poxa, nesse momento eu fiz certo. Haverá outros momentos que a gente vai dizer assim, poxa, depois quando o caso passa, a gente reflete, cada um no seu tempo, e às vezes fica tão constrangido do que fez, ou do que não fez, do que disse, ou do que não disse,
que às vezes a gente não se sente nem confortável de tentar voltar atrás e sustenta aquela cara amarrada, sustenta aquela situação. É um processo de aprendizagem. Agora, nesse processo de aprendizagem, há algumas coisas, pelo menos para o direito é assim, eu creio que para a psicologia, apesar das suas peculiaridades, não deve ser diferente, mas há algumas coisas das quais a gente não pode abrir mão. Muitas delas, inclusive, você mencionou. Primeiro é esse olhar atento para nós mesmos. A gente Uhum. nem pode se achar a pior das criaturas, mas também nós não podemos achar que somos as melhores criaturas do mundo, porque nenhum extremo nem o outro é verdadeiro. Então, nós precisamos ter um olhar muito atento na perspectiva de dizer, poxa, quem eu sou? Né? Eu sou alguém que tem virtudes, sim, há méritos, haverá quem não reconheça seus méritos, mas isso não apaga os seus méritos pelo não reconhecimento do outro. Mas há Uhum. muitas coisas também na gente que precisam de ajustes, que incomodam os outros, que causam dor ao outro. Do mesmo jeito que existe em nós, existe no outro. Então, é esse processo de convivência meio porco-espinho. Cada um tem suas arestas, cada um tem Uhum. seus espinhos. Todos nós somos lindas rosas. Algumas rosas Sim. com muitos espinhos. Outras rosas com espinhos que já foram sendo tolhidos, né, trabalhados, né, no sentido de Uhum. tolher, no sentido de retirar, né, trabalhados ao longo da sua própria história. Então, esse processo de autoconhecimento que faz com que eu e o outro, nós dois, todos nós, estamos juntos nessa proposta de melhoria. Você pode até pensar, ah, mas o outro não está nem aí, ele já não acha que precisa melhorar, mas ele precisa. O fato de ele não reconhecer que ele não precisa não significa que ele não precise. E é por isso que a vida está aí colocando para todos nós os desafios do viver. É. Então, esse processo de autoconsciência, ele é primordial no sentido de saber quem nós somos. A partir daí, a gente precisa assumir o compromisso conosco mesmo de sermos melhores e mais felizes. Uhum. Sofrimento, ele não é uma escolha nossa no sentido de que a gente diz, olha, eu quero sofrer e se coloca na fila do sofrimento. Mas sofrimento muitas vezes está relacionado, ou na grande maioria das vezes, está relacionado na maneira como eu me permito na situação de sofrimento. Como eu enxergo, como eu encaro, como eu resisto àquele processo. Uhum. Por isso que a gente vê tanta gente com problemas tão graves, quando a gente vai olhar para um cenário genérico, amplo, e que a gente diria, meu Deus, eu jamais suportaria a situação que aquela pessoa vive, e aquela pessoa, no cotidiano, ela parece sofrer menos que a gente que está com uma dor de cabeça, que quebrou uma unha, que teve um problema comparativamente com aquele outro, de menor severidade. Todas as dificuldades, elas são fortes para quem as vive. Mas Uhum. quando a gente percebe que há pessoas que, numa severidade que, no geral, pareceria tão aguda, elas sofrerem menos, então tem algo ali naquela lição de vida que a gente precisa aprender. A dor está muito relacionada, como você bem disse, a como a gente interpreta a vida. É claro que se todos nós nos cortarmos, todos nós sentiremos a dor de um corte. Aquele cortezinho de papel, né? Quem está em um Uhum. home office, por exemplo, vive se cortando com papel, né? Uhum. Está se cortando lá com um papel. Dói. A depender de como você encare aquilo, aquilo pode ser uma dor que você nem a valoriza, ou você pode se apegar àquela dor e esquecer todas as outras coisas que existem na vida. Então, esses dois processos, eles são muito indispensáveis para a gente poder viver uma vida, porque sofrimentos existirão, acontecerão, dores nos visitarão, mas a maneira como a gente vai reagir a isso está muito relacionada a esse processo de quem eu sou e o que eu quero para a minha vida. Isso Uhum. serve para o direito, isso serve para a psicologia também? Com certeza. É a gente repensar naquilo que verdadeiramente importa, né?
e redimensionar a maneira como a gente enxerga determinados problemas, valorizando aquilo que a gente tem direito para defender os nossos interesses, mas que não haja um prejuízo nem para si, nem para os outros, né? Por isso que, quando a gente pensa em justiça, é necessário que a gente pense no que seria melhor para a maioria. Porque algumas pessoas, sabe, Adri, que eu percebo, interpretam que agir de forma justa é o que é melhor somente para si. E aí me vem aquela pergunta sobre a relação com o egoísmo. Será que justiça tem a ver com egoísmo? Como é que a gente pode pensar nessa relação, né? Hum. Essa é uma grande questão, né? E é uma questão que a gente deve se propor, né, a indagar no processo de vida, né, nas nossas vidas. Veja, justiça e egoísmo, eles se contrapõem frontalmente. São opostos, né? Frontalmente. São opostos, exatamente. Né? Onde há justiça, não há espaço para egoísmo e vice-versa. Não Uhum. dá. Porque se a Isso. ideia de justiça, naquela fala inicial, né, quando a gente começou a nossa conversa, se a ideia de justiça é passar por um raciocínio básico de que não há espaço para o eu absoluto, desprezando os outros. Porque eu sou muito importante, mas há algo que é mais importante, que é o todos nós, né, que é o estar junto. Porque, veja, se a gente estivesse vivendo cada um isolado numa ilha, a gente não estava precisando conversar sobre isso. O Uhum. problema é que, mesmo no isolamento social, né, que a pandemia nos recomenda, numa ideia de proteção, né, da nossa vida, dentro daquilo que é possível, dentro da nossa realidade profissional, né, socioeconômica, mesmo nesse Uhum. isolamento, a gente não está isolado. Veja, nós Uhum. estamos aqui interagindo. Ale, quanto a gente não conversou, né, pelo WhatsApp, quanto a gente não fez de chamada para poder estar aqui. Veja, e nós estamos isolados É, fisicamente, mas não houve isolamento. Esse isolamento no sentido de estarmos distanciados, de não termos contato um com o outro. Não é verdade? é verdade. Quem está aí isolado, né, os que estão aqui, mesmo estando todos nesse processo de isolamento da pandemia, a gente não está numa ilha sozinho, não. Seja no presencial, porque você já voltou suas atividades, ou porque você está com a sua família, como você bem falou, ainda é um palco de muitos problemas, de muito sofrimento para muita gente, o âmbito familiar. Sim. Mas no trabalho, na vida escolar, na vizinhança, nós não estamos isolados. Se nós não estamos isolados, eu não posso pensar num eu absoluto. Esse eu Uhum. absoluto não existe. Volto a dizer, a questão do eu absoluto, de não ter espaço para o eu absoluto, não é significar que você não tem importância, que você não é ninguém, que você é desprezível, que sua opinião, que seus talentos, que seus gostos não valem. Não é isso. Mas é pensar e lembrar, porque na verdade a questão é lembrar, porque alguém pode até pensar que é assim, mas assim não é. Que você não é o centro do universo. Uhum. E que o mundo não gira em torno de você e das suas realidades, das suas convicções. Então, a partir dessa perspectiva, o outro passa a ter importância. Se eu estou presa a um egoísmo de que só vale o que é bom para mim, o que é justo para mim, o que serve para mim, o que é adequado para mim, nunca haverá justiça. Porque eu penso assim, o outro também tem o direito de pensar, um terceiro também vai pensar do mesmo jeito. Onde é que a Pois gente é, consegue viver juntos? isso. Então, Verdade. essa é a grande dificuldade. Então, onde há egoísmo, não há espaço para a justiça. A justiça, necessariamente, ela exige uma lógica de boa convivência. Não vai tirar a sua autonomia, nem vai ferir a sua individualidade. Não é Sim. nada disso. Mas é uma ideia de que eu sou alguém, sim, que tenho direitos, que tenho um gosto, que tenho uma opinião, que vou colocar minha opinião, mas que a minha opinião ela não é a verdade absoluta que deve prevalecer. Primeiro, porque convivo com outras pessoas, e aí convivo
tanto numa perspectiva micro, da minha casa, do meu trabalho, do grupo que eu faço parte, como numa perspectiva macro, da própria sociedade. E também pelo fato de saber que a gente erra, né, Lê? Então, às vezes, Isso. por mais bem intencionado que a gente esteja, por melhores que sejam as nossas intenções de fazer aquilo, a gente pode ter visto, interpretado, lido e está Uhum. buscando um resultado que não é o melhor. E alguém está tentando dizer para a gente. Então, nem pelo fato de sermos plenamente sábios, porque não somos, né? E pelo fato de estarmos todos juntos, a gente precisa desenvolver esse momento da escuta. É verdade. Escutar é a grande chave da boa convivência. Você pode É. ouvir e não necessariamente seguir, mas ouça e deixe o outro também ser ouvido e falar, né? Então, essa troca faz com que tenha menos espaço para o egoísmo e mais espaço para a justiça. Ou seja, considerar também, né, Adri, a possibilidade da sua verdade não ser absoluta. Pelo menos considerar, né? Porque nós não somos do todo sabedoria, tem sempre algo que a gente pode aprender. Então, isso é importante. E quando a gente fala, e você falou aí da autoestima, né? A gente pensa em termos de que pode ter havido prejuízos na autoestima, ou seja, gostar de si significa autoestima, né? Mas houve prejuízos nesse processo de desenvolvimento, mas o quanto que a gente pode ter desenvolvido essa autoestima, né? E com isso, a gente poder, a partir de então, criar oportunidades de desenvolver a autoestima, mas considerar, né, as experiências anteriores como prejuízos, o quanto que isso gerou traumas anteriores do passado, que são coisas do passado, faz parte da memória, que a gente de alguma maneira precisa aprender a lidar. E aí eu recomendo a busca da psicoterapia para esse processo de aprendizado. E o outro aspecto que é importante salientar são situações extremas de dificuldade de lidar com isso, que envolve já transtornos de personalidade, que aí podemos fazer uma relação com o antissocial, que é a característica do sociopata, né? Como o narcisista, né? E o narcisista ele tem essa característica de depreciar os outros para se sentir um pouco melhor. E isso prejudica enormemente as relações, gera muito sofrimento. E alguma personalidade do tipo obsessiva compulsiva que está relacionada ao perfeccionismo, a pais exigentes, que traz relações de prejuízo também, né? Isso tem uma relação com o egoísmo, né? A maneira de interpretar a justiça é prejudicada, é distorcida, e a gente precisa considerar as evidências, os fatos, para poder enxergar melhor a verdade, né? A verdade está nos fatos. Sem sombra de dúvida. E veja, eu vou ser um pouquinho mais enfática do que você, viu, Ale? Assim, Tá. eu sei que os meus amigos psicólogos, né, eles são do tipo muito, como é que eu vou Polidos dizer, no meu Deus? falar, Polidos, né? Assim, tá, cuidadosos. eu vou na minha pegada do direito, tá? Vai, vai. Então, veja, bicho, não existe ninguém que seja dono da verdade absoluta. Do tipo, Aham. não é que do tipo, há alguém que é, possa, né? Talvez você esteja errado. Amigo, todos nós estamos errados em algum momento. Então, Uhum. essa é uma verdade que a Faz gente parte da precisa realidade, encarar. faz Exatamente, parte da sabe? realidade, a gente precisa aceitar. Então assim, momento choque de realidade. Minha irmã, se ela estiver vendo, ela vai dizer isso. Eita, a Tá, ela versão acenou aqui Adriana pra gente. tá, né? Cris, um Pronto. abraço, Cris.
Rosaldi também está com a gente. Um abraço, Rosaldi. Eu sei que tem um monte de aluno aqui que apareceu que estava entrando, então beijos para os Gabriel, meus alunos, meus Gabriel disse que ex-alunos. essa professora é show, Gabriel disse. Beijo, querido. Eu vi que tinha um monte de gente aqui entrando. Beijo para meus alunos e ex-alunos, né, que Fábio também estão e está que por apareceram aqui. aqui. Aos amigos Giancarlo, de alta. um Eita, abraço. olha, eu fiz sozinha, viu? Porque essa que está aí, que apareceu agora, é minha cabeleireira. Fui eu que fiz sozinha, porque ela sabe que eu estou em isolamento. Estou aqui, viu? Sozinha, dando conta com as suas missões, amiga. Olha Né? aí o beijo de Cris. Olha aí. Então, minha irmã deve estar dizendo aí agora, eita, ela entrou com a versão dela do tipo choque de realidade. Não, Boa, não vamos lá. existe Também ninguém. vale. Não existe ninguém do tipo encare essa realidade, né? Encaremos todos nós essa realidade. Por melhores que sejam nossas boas intenções, em algum momento a gente está errado, sim. Ninguém é dono da verdade. Em alguns momentos a gente vai estar certo, e aí nos cabe ter essa gentileza típica dos psicólogos de ser uma verdade que não agride. E tem outros momentos que a gente precisa baixar a cabeça muito veementemente e reconhecer que está errado. Isso Uhum. são situações que na vida a gente vai vivenciando. Então, Sim. não existe aquela história de eu estou sempre certo. Né? Quando alguém diz que ela está sempre certa, essa pessoa ela precisa de um cuidado e necessariamente vai procurar meus amigos psicólogos, em especial a Lê, porque não Uhum. existe alguém que está sempre certo. Essas pessoas, nós precisamos, porque esse é um processo que todos nós estamos desenvolvendo, nós precisamos desenvolver essa consciência de que tem momento que a gente está certo, tem momento que a gente está errado, tem momento que a gente falha, e falha feio, e falha grave, e que a gente causa um sofrimento no outro tremendo, e que muitas vezes o outro, por nos amar, por nos respeitar, por nos compreender, aguenta aquela situação, Sim. minimiza aquele processo, porque entende que foi um momento da nossa vida. Então, se a Uhum. gente recebe isso dos outros, a gente também precisa devolver isso de uma maneira generosa e coletiva. Então, o direito, tanto é que a ideia do direito é sim uma ideia de resolver conflitos, né? Eu digo muito isso para as minhas turmas, que no dia em que a sociedade aprender a conversar, dialogar, resolver seus problemas, nós no direito perderemos os nossos empregos. Uhum. Porque a gente no direito só vai atuar quando as pessoas não conseguem desenvolver a capacidade mínima de dialogar, de se colocar num Isso. outro, de reconhecer que pode estar errado. Deixa eu lhe ouvir, peraí, deixa eu lhe ouvir. Eu quis fazer isso, mas você entendeu desse jeito? Foi. Minha ideia não foi lhe prejudicar. Obviamente, eu estou falando não aqueles casos que você muito bem pontuou, daquelas personalidades transtornadas, né? Daquelas pessoas efetivamente que estão comprometidas na sua capacidade de discernimento social. Nesses casos, não. Aí a gente tem outro cenário, outra realidade, né? Outro tratamento jurídico, inclusive, para elas, né? É uma outra situação. Mas Uhum. quantas vezes você vê, né? Como você disse, pessoas que na sua essência se amam, ou Uhum. que deveriam ter aprendido a se amar num processo de convivência, em briga besta, porque às vezes a briga é besta. Às vezes a É. briga, você vai perguntar, tá assim, mas no final das contas, brigaram por quê? As pessoas nem sabem por que brigaram. Não, porque veja, foi isso, foi aquilo, foi porque um interpretou o outro de outro jeito. Uhum. Às Claro que o. vezes até a gente Oi. testar a comunicação, do tipo Sim, assim, Adri, tá, eu estou entendendo que você está falando isso, isso e isso, eu entendi bem, né? exatamente. E uma outra coisa interessante, A gente importantíssima, fez muito isso na nossa prévia aqui, não foi? É isso, lembra que a gente fez foi, muito isso ali, né? Do tipo, é isso, é, não vejo, o que é isso para você? O que é isso para mim? Não foi verdade? isso foi verdade. Isso é característica do diálogo, né? Então é importantíssimo que haja o diálogo, onde ambos entendam a mensagem e gerem expectativas e façam acordos.
Lembrando que não dá para fazer acordos sem saber expectativas um do outro, né? Isso dificulta o diálogo. Então é necessário que a gente diga o nosso sentimento, gere expectativas para poder gerar o acordo, né? E uma coisa importante é que não tem como ter raiva e empatia ao mesmo tempo. Ou a gente está com raiva ou a gente tem empatia. Porque a raiva é um sentimento que cega. A gente não consegue enxergar mais amplamente a realidade, as relações, o que é que pode ter provocado no outro. Então, cognitivamente, no cérebro, tem uma chamada teoria da mente, que é uma função cerebral que é desenvolvida desde criança, a partir de 2, 3 anos, que é quando a criança aprende a mentir. E isso começa a ser gerado, onde dificulta alguns comportamentos, ela faz, fura o bolo e esconde. Eu não, né? Já está com o dedo melado e tal. Então, são situações de ver a expressão, né, do adulto e já fazer uma diferença, né? Então, cognitivamente, no desenvolvimento, são coisas que não andam junto, né? A empatia e a raiva. Até porque, e aí do tipo, eu vou para fala não técnica, né? Eu vou falando aqui feito os leigos agora. Até porque é Uhum. muito natural, né? Veja, Sim. você está super chateado com alguém ou com alguma situação. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Você Uhum. entender o lado do outro. Você está ali dominado por uma emoção negativa, você só pensa naquilo que está lhe incomodando. Uhum. É por isso da importância da gente fazer as pausas e usar da nossa racionalidade. Porque Sim. nesse momento em que a gente vai se distanciar, se distanciar abstratamente, né, da questão, às vezes até fisicamente, né, às vezes aquele momento de quando é possível, do tipo, cada um vai para o seu canto para poder pensar, respirar, refletir, né, quando isso é possível, porque é o momento em que é o famoso, a gente cai em si, né? Você cai em si, você reflete se aquilo Uhum. de fato foi uma agressão. Como é que eu Uhum. trabalho isso? Como é que eu respondo a isso? Eu vou reagir a isso ou eu vou agir diante disso? Porque essa é a grande escolha que a gente tem na vida. Essa é a Essa é uma grande grande escolha. diferença. Né? Porque muitas vezes nós optamos pela reação, é aquela história, né? Bem do dito popular, né? Bem comum sem ser vulgar. Né? O cavalo dá um coice, a gente dá um coice no cavalo. A gente vive muito a vida, às vezes, desse jeito. De alguém fazer alguma coisa com a gente e a gente vai devolver na mesma medida, como você disse, sem muitas vezes ter aquele diálogo para poder entender o que foi que fez aquilo. Será que eu estou interpretando certo, por exemplo? Será que aquilo é daquele jeito? Foi a leitura que eu fiz? Uhum. Então, nesse processo, há essa necessidade da gente ter esse momento de leitura. Leitura das coisas, leitura das pessoas. É um Observar caso, os fatos, né? E exatamente. não pelo julgamento. Exatamente. Se for um caso que de fato você tem ali caracterizado uma violência, uma tentativa de dor, de agressão, né, ou uma agressão propriamente instalada, é claro que você vai buscar os meios adequados, socialmente adequados para lidar com aquilo, inclusive através do Poder Judiciário. Você vai Uhum. sim, se for um caso de uma agressão física, de uma agressão verbal, de uma ameaça, você vai sim procurar, né, uma delegacia de polícia, vai fazer o registro pela internet, né, pelo registro de ocorrência online, você vai pela própria delegacia online, faz o registro. Se for o caso, vai procurar um advogado, a defensoria pública. Uhum. Só que muitas vezes, quando você vai ver, será que há mesmo? Se houver a necessidade, sim, né? A gente está partindo da ideia de que, diante de situações onde o sofrimento ele é mais criacional do que real. Uhum.
Se aquele sofrimento, se aquela violência, se aquela injustiça, ela é real, há inúmeros meios, inclusive os meios jurídicos, de você resolver aquilo, de você buscar uma proteção, de você buscar um cuidado, sem sombra de dúvidas. E Mas há atrás dos seus outros, direitos, né? isso, sem sombra de dúvida, ir atrás dos seus direitos. Né? Uhum, Mas há outras situações que, na verdade, aquele sofrimento, ele é criacional, ele é uma ficção. Ele não existiu de fato. Não existiu de fato. Né? Ou uhum, então é algo tão insignificante que você está valorizando uma coisa que é só mais uma, pode ter sido incômodo, pode ter sido desagradável, mas necessariamente você está alimentando aquele sofrimento maior do que de fato ele é. uhum, E aí, se me permite, Ale, contar um caso uhum, bem sim. rapidinho, né, dessa questão de como às vezes a gente gera um sofrimento inexistente. Né? Uma vez eu vi um caso no judiciário, faz bastante tempo isso, né, em um caso que chegou no judiciário, que era de uma pessoa que ela foi questionar, botou uma ação na justiça contra uma outra, contra uma empresa, Uhum, simplesmente pelo fato de que quando a gente vai entrar em algumas lojas, né, a depender, principalmente fora de lojas de rua, né, às vezes tem aquele uhum, local que você vai lacrar sacola para você entrar. Né? uhum. Acho que você já deve ter passado por isso, muita gente aqui Sim. deve ter passado por isso, né? De você precisa entrar, né? Principalmente lojas de rua, não lojas de shopping, né? Mas lojas de rua, você vai entrar, tá com uma sacola, ele pede para lacrar a sacola para você poder entrar na loja. E há muito tempo atrás, há bastante tempo mesmo, né? Uma pessoa entrou com uma ação na justiça contra uma loja por conta disso. Uhum, Aí veja a alegação dela, né? Que você diz, a pessoa criou um sofrimento e ela sofreu muito por conta disso, né? Porque ela criou esse sofrimento, o sofrimento não era real. E ela disse que estava entrando com ação na justiça porque a loja, no momento em que pediu para ela lacrar sua cola, a loja estava dizendo que ela era desonesta e que quem olhasse para ela via que ela era uma pessoa honesta. E ela ficou com aquilo, sofrendo, né, uhum, remoendo aquele sofrimento, dizendo que alguém tinha, que aquela loja, que aqueles funcionários tinham dito que ela era desonesta. Porque pedia uhum, para todo e qualquer cliente que entrasse para lacrar sua sacola. Veja, não era um sofrimento real. Ela uhum. estava sofrendo, mas aquilo ela mas jurou. Ah, às vezes você está lá, você até se sente incomodado, porque vai lacrar, fica ruim para você levar na mão, não tem como botar no braço. Mas necessariamente ninguém chamou ninguém de desonesto. Mas ela entendeu aquilo como uma acusação de que ela era ladra. Não era essa a Uhum. realidade da fala. Então, às vezes, só o processo de reflexão é que vai fazer você separar, né, o que é sofrimento real, uma injustiça real, que precisa de um acompanhamento, né, a depender das consequências, um acompanhamento psicológico, precisa de tratamento jurídico, mas outros casos não. É o famoso Uhum. criar uma tempestade num copo d'água. Então a É gente precisa verdade. desse discernimento. Em relação, em relação a isso, Adri, tem um aspecto que, assim, nossa emoção ela pode ser medida em intensidade. E a raiva é uma emoção que ela começa a subir, e a gente pode perceber quando ela vai subindo, mas ela sobe rápido, né? Então, a gente poder perceber a intensidade emocional e ver se está proporcional à situação para verificar se a gente está exagerando na reação diante daquela situação. Isso é uma coisa. A outra é entender melhor qual é o contexto que está acontecendo aquela situação de conflito, para ampliar a nossa visão, enxergando possibilidades e alternativas. E a outra é o aspecto do julgamento, porque às vezes as pessoas acham que o fato confunde com o julgamento. Na verdade, o fato é aquilo que pode ser visto por uma câmera.
que a gente pode descrever o fato. O julgamento não, pode ser visto por uma câmera, né? Então, tem uma diferença para que a gente possa olhar os fatos para entender melhor a verdade e não ficar na interpretação ou na distorção cognitiva, né, que gere esse sofrimento. Com certeza, Faz é a ideia sentido? de você faz, é a ideia de você interpretar, faz todo sentido, né? É. A vida é um processo de leitura. Se você não faz leitura dos fatos, né, aquela questão, se você acha que tudo que você vê, você necessariamente está interpretando certo, é porque você está partindo do princípio que você está sempre certo. Isso. Quem parte do princípio que estamos todos num processo de melhoria, de desenvolvimento, de descoberta, Ponto. sabe que está passível de cometer erros. É por isso que nós temos, né? E veja como a natureza é sábia. É por isso que a gente tem dois ouvidos, dois olhos e uma boca. Uhum. Porque a gente precisa ouvir, a gente precisa ver para analisar, para a nossa forma de expressar e interagir no mundo seja uma forma refletida. Só que na Uhum. maioria das vezes parece que a gente transforma todos esses canais em tudo boca. Né? Parece que a Uhum. gente não ouve direito e não raciocina, né? E tudo isso, tudo próximo, né? Se a gente for brincar com essa simbologia, né? Tudo na cabeça, né? É. Porque um ouvido está no outro, mas tem o cérebro no meio, para você fazer Uhum. todo o processo de reflexão. Né? Os olhos Exato. estão próximo do cérebro, para você fazer um processo de reflexão. A boca está abaixo do cérebro, para você fazer um processo de reflexão. Né? Então, não é sem razão que a natureza, né, seja como cada um de nós aqui interprete o que seja essa natureza, né, que essa natureza nos colocou como criaturas racionais. Sim. A raiva, ela é Verdade. um componente, né, um componente emocional que nos tira dessa racionalidade. O É. nosso grande compromisso é de retornar a ela. Então, do tipo, deu a raiva, é como uma grande emoção. Você para, né? Do tipo, Verificar onde foi realmente o prejuízo, se realmente exatamente, houve, se aquilo que foi redimensionar a emoção, né, para isso. Sabe que existe um estudo, submeter à Adri, razão. sobre isso? Sabe que existe um estudo sobre habilidades sociais e o estudo é de Vicente Caballo, que tem uma lista sobre os direitos humanos básicos no que diz respeito à habilidade social. Algumas delas são o direito de recusar pedidos sem ter que se sentir culpado ou egoísta, o direito de experimentar e expressar os seus próprios sentimentos, o direito de mudar de opinião, o direito a pedir o que quiser, levando em conta o que a outra pessoa tem o direito de dizer e não, né? Direito de cometer erros e se responsabilizar por eles, né? E isso faz parte da relação humana e muitas vezes a gente precisa estabelecer parâmetros, regras para conviver melhor, né? E aí vem aquela pergunta de caminhos, né? Quais são os caminhos da justiça, do amor, da colaboração, para a gente ir finalizando a nossa live, que o tempo já está curtinho. Uhum. Quanto O tempo que é que tu temos acha? antes que eles Dou nos derrubem? 2 minutinhos, três Pois minutinhos é, no máximo. para a gente não ser derrubado sem se despedir devidamente. Sim, Caminho do já. direito é o Aham, caminho que a vida sempre vai nos pedir. Respeito. sim. Respeito. Respeito a si. Então, entender qual é o seu papel na vida, entender qual é a sua importância. Entender que você não é tudo, mas também nenhum de nós é nada. Então, é uma ideia de respeito, e um respeito que começa por nós. Entender que cada um de nós tem a sua importância, mas uma importância que nem é absoluta, nem uma importância nula. Então, todos nós temos a nossa importância.
Então, essa ideia desse respeito por nós, ela é basilar. Né? A gente não consegue ser nada para o outro se a gente não experiencia isso conosco mesmo. Então, um respeito por nós. Mas esse respeito por nós, ele não se encerra em nós. Porque o respeito é por nós e pelo todo. Então, é o respeito por tudo que nos cerca. Isso não é, e eu estou falando isso estritamente numa perspectiva jurídica. Os grandes problemas, né, se a gente for para as mídias de uma maneira geral, e a gente olhar problemas que envolvem o judiciário, que a gente vê processo na justiça, fulano está sendo investigado, analisado, processado, julgado, está preso. Quando a gente vai ver no fundo, é uma ideia de desrespeito. Alguém desrespeitou algo que era do outro, desrespeitou a vida do outro, a liberdade do outro, a propriedade do outro, o dinheiro do outro, o dinheiro público. É sempre uma ideia de desrespeito. Se não houver a lógica do respeito, a gente jamais vai conseguir ter uma vida sem sofrimento e uma vida com justiça. Onde não há respeito, não haverá nunca uma vida mais feliz ou menos doída. Então, essa ideia do respeito por nós e pelo outro vai fazer a diferença. Vai tirar o meu trabalho e vai tirar o seu também. Mas a gente vai viver mais feliz, sem sombra de dúvida. A gente precisa pensar e projetar uma sociedade mais justa, mais digna, mais favorável, respeitosa, né? E que justiça e amor andam juntos. Se a gente ama, a gente é justo. Se a gente é justo, é porque a gente ama, né? Então tem Se a essa gente relação. respeita, e se a gente respeita, a Sim. gente consegue, mesmo não concordando com o outro, mas a gente consegue entender o ponto de vista do outro, mesmo que não seja o nosso ponto de vista. Então, o respeito faz a grande diferença. Então, se a gente respeita, a gente já se coloca numa posição de uma vida muito menos sofrida e muito mais justa. E vai ter dignidade para todo mundo desse jeito. Mesmo que a gente diga, tá, você pensa diferente, mas como é que a gente pode resolver isso, né? E Exato. aí É o dialogar. respeito. Exato. Só tem Eu isso porque tem respeito. quero agradecer a participação de todos na nossa live. Muito obrigado, um forte abraço pela participação. Vai ficar gravada a nossa live, tá bom? Quero Abraços a agradecer a todos. Adri. Obrigada, obrigada, meu amigo. Obrigada pela oportunidade de conversar. Um abraço a todos, que fiquemos bem, que vivamos com respeito e que a gente possa sempre viver melhor. É isso aí. Um forte abraço, um beijo para você. Beijo, amigo, Tudo de bom. para Muito nós. obrigado. Satisfação a Tchau a todos. todos. Uma boa Tchau, tarde a tchau. Dia todos. 5, a próxima live com Sônia Pinto. Um abraço a todos. Até lá.